O tema do artigo a ser abordado é Fundamentos da Resposta Imunológica mediada por linfócitos T e B. O grupo é formado por Crislaine, Eliane, Lisiane e Paula. Bom, quanto à origem, no interior dos ossos longos e chatos, nós temos a medula óssea vermelha. É lá que estão localizadas as células-tronco. E essas células, sob a ação de citocinas específicas, vão se diferenciar, podendo produzir células progenitoras mieloides, que dão origem a uma série de células do sistema imune, e as células progenitoras linfóides, que dão origem às células NK, aos linfócitos T e B. E esses linfócitos B, eles podem dar origem também aos plasmócitos. E tanto os linfócitos B quanto os plasmócitos são células produtoras de anticorpos. É importante lembrar que há linfócitos específicos contra um antígeno sem ter um contato prévio com o mesmo, porque tanto o linfócito B quanto o linfócito T são produzidos na medula óssea sem nenhum estímulo de antígeno, sendo que são produzidos em resposta a estímulos que o próprio sistema imunológico gera, indicando ou não a necessidade de fazer reposição das células. Nessa figura, nós temos que as células que vão se diferenciar em linfócitos T deixam a medula óssea e migram para o timo, onde ocorre todo o processo de seleção e maturação, sendo que apenas os linfócitos T maduros é que deixam o timo e caem na circulação. Já as células que vão se diferenciar em linfócitos B permanecem na medula óssea e só no final de sua maturação é que deixam a medula e entram na circulação. Já nessa outra figura aqui, na parte superior, nós temos que inicialmente os linfócitos B, eles passam por ciclos de proliferação com a expressão inicial do receptor BCR, sendo que as células que falham nessa expressão são eliminadas, assim como as células que reconhecem proteínas próprias do corpo, ou seja, aquelas que ganham receptores que são autorreativas. Após todo esse processo, o linfócito B ele deixa a medula óssea, entra na circulação e migra para os órgãos linfóides secundários, sejam eles linfonodo, tecidos linfóides associados à mucosa ou baço. Bom, e já na parte inferior esquerda da figura, estão esquematizados os estágios de desenvolvimento das células T a partir da migração de seus precursores de medula para o timo. Após serem produzidos na medula óssea, ainda sem nenhum receptor, pode observar aí na figura, essas células precursores de linfócitos T deixam a medula óssea e migram em direção ao timo. Quando chega lá, eles passam por ciclos de proliferação e expressão do TCR. Os linfócitos T são selecionados e as células que não expressam o receptor adequado são eliminadas por apoptose, assim como as células que produzem receptores autorreativos. Após esse processo, os linfócitos T maduros, selecionados positivamente, deixam o timo e caem na circulação. Na parte inferior direita da figura, a gente tem a visão esquemática de uma molécula de anticorpo secretada, que eu vou falar um pouco mais dela mais à frente. E é importante saber que as moléculas responsáveis pelo reconhecimento de antígeno nos linfócitos B são as imunoglobulinas de membrana IgM e IgD. Bom, quanto à estrutura do anticorpo, cada molécula de anticorpo é constituída por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, ligadas por ponte de sulfeto. Além disso, eles possuem uma região chamada de fragmento de ligação, que é a porção ao antígeno, que é a porção FAB, e uma porção FC, que é chamada de fragmento cristalizado. A porção FAB é a porção que se liga ao antígeno, e a porção FC é a porção efetora do anticorpo. Bom, há diferentes tipos de imunoglobulinas, e cada uma desempenha diferentes funções no sistema imunológico, né? Bom, a IgA é o anticorpo das mucosas e, consequentemente, das secreções. Ou seja, ela está contida na lágrima, no suor, na saliva, no leite materno, entre outros. E no soro, esse é o segundo anticorpo mais representado, mas ela perde apenas para a IgG. Ou seja, apesar de ser produzida em grande quantidade, no sangue o anticorpo mais concentrado é o IgG. A IgD funciona apenas como receptor de linfócito B virgem, ou seja, ele não é secretado, então no soro não vai ser possível identificar a IgD.
Já a IgE, ela tem baixa concentração sérica, é secretada para combate de helmintos e está relacionada com sintomas nas doenças de hipersensibilidade. A IgG é o anticorpo mais representante na corrente sanguínea, tem a função de opsonização de antígenos, de ativar a via clássica do complemento, participa da resposta de citotoxicidade celular dependente de anticorpo e consegue ultrapassar a barreira placentária. Então, é ela quem faz a proteção imunológica do feto. Já a IgM, ela também tem baixa concentração sérica, ela pode ser produzida como monômero, quando for atuar como linfócito T virgem, e além disso ela atua como ativador da via clássica do sistema complemento, sendo melhor nessa função do que a própria IgG. E a IgM também ela atua como receptor dos linfócitos B, certo? Quanto à maturação dos linfócitos B, ela tem início a partir de células Pro-B, que expressam 3 genes, TDT, RAG1 e RAG2. E estes comandam a recombinação gênica necessária para a produção de imunoglobulina. A montagem da cadeia pesada se inicia com a combinação aleatória de segmentos, e com isso vai definir a especificidade de reconhecimento do anticorpo que será formado. Essa cadeia pesada vai se associar a uma cadeia invariável e expressa na superfície como um pré-BCR, juntamente com as moléculas acessórias IgA e IgB. Certo? Em seguida ocorre o rearranjo da cadeia e cada linfócito B apresenta, portanto, um único tipo de cadeia leve associada à cadeia pesada. Para que ocorra sucesso na expressão de uma IgM, o sucesso na expressão de uma IgM completa na superfície do linfócito B leva à progressão da maturação. E por ainda não estar maduro, ele migra para o órgão linfóide secundário, onde o linfócito B virgem consegue expressar, além de IgM e IgD, em sua membrana, para fazer o reconhecimento antigênico. O processo combinatório dos diferentes segmentos que compõem as porções variáveis das cadeias pesadas e leves e as diferentes possibilidades de associação entre elas resultam em especificidades diferentes de reconhecimento pelas imunoglobulinas. E através da técnica de seleção clonal, a partir de linfócitos B e de células tumorais, é possível produzir grande quantidade de anticorpos específicos para um determinado antígeno. Anticorpos monoclonais têm muitas aplicações clínicas e laboratoriais. E é importante destacar que os anticorpos monoclonais são utilizados para minimizar os impactos na alta produção do fator de necrose tumoral, que é o TNF, em respostas inflamatórias descontroladas. Os linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral, que é caracterizada pela produção e liberação de anticorpos capazes de neutralizar ou até mesmo destruir os antígenos. Para isso, os linfócitos B devem ser ativados, o que acarreta um processo de proliferação e diferenciação e culmina na geração de plasmócitos com produção de imunoglobulinas com alta afinidade para o epítopo antigênico que originou a resposta. Aí, para ativação, é preciso que o BCR ligue-se ao epítopo antigênico, o que desencadeia uma sequência de eventos intracelulares. Além do reconhecimento do antígeno, a ativação do linfócito B também depende de um segundo sinal ativador. O complexo do receptor de linfócito B contém 2 cadeias peptídicas, IgA e IgB, que têm função de dar início à sinalização intracelular após o encontro com o antígeno. A interação do complexo peptídeo MHC classe 2 com o receptor de linfócito T inicia uma cadeia de eventos que levam os linfócitos T auxiliares à expansão clonal e à produção de citocinas que estimulam a proliferação e diferenciação dos linfócitos B. A possibilidade da ligação C3D e CR2 atuar como segundo sinal para ativação dos linfócitos B
garante o desencadeamento da resposta frente a micro-organismos e antígenos que ativam o complemento. Recentemente, tem sido destacado o potencial dos linfócitos B em desempenhar suas funções após ativação de outros receptores relacionados à resposta imune inata, tais como Toll-like. Foi demonstrado que os linfócitos B expressam a maioria dos Toll-like, tais como TLR2, TLR3, TLR5, TLR7 e TLR9, respondendo a uma enorme variedade de ligandes que podem ser proteicos, polissacarídicos, lipídicos, dentre outros. Olá, meu nome é Lisiane e eu vou falar um pouco sobre a ativação dos linfócitos B. Os linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral e se caracterizam pela produção e liberação de anticorpos, que podem neutralizar ou até mesmo destruir os antígenos. Para tanto, ele deve ser ativado, o que leva ao processo de proliferação e diferenciação, que acaba levando à produção de plasmócitos, e a imunoglobulina resultante tem alta afinidade pelo etítopo originado da reação. O CD4+, é uma molécula efetora particularmente importante, que tem como uma de suas funções dirigir as fases de resposta das células, e é a molécula de superfície da célula T, conhecida como ligante CD4+, que se liga à molécula CD4+, de superfície da célula B. A ligação de CD4+, ao seu ligante ajuda a estimular a célula B em repouso a retomar o ciclo celular e é essencial para a resposta da célula B aos antígenos timo-dependentes. Os linfócitos virgens, antígenos específicos, não podem ser ativados por antígenos isolados. Eles requerem um sinal coestimulatório das células apresentadoras de antígeno profissionais. Assim, as células T auxiliares ativadas somente auxiliam a célula B, cujos receptores se ligam ao antígeno, contendo o peptídeo que elas reconhecem. Do lado direito, a gente consegue ver essa reação acontecendo. O linfócito TCD4+, se liga com o MHC2 da célula do linfócito B, e o linfócito B, então, coleta, lê, diferencia e produz antígenos específicos para aquela partezinha que ele recebeu, para agir contra aquele determinado antígeno. As consequências da ativação dos linfócitos B incluem proliferação, aumento da expressão de B7-1 e B7-2, aumento da expressão de receptores para citocinas, migração dos linfócitos B aos folículos linfóides para as áreas ricas em células T, apresentação de antígenos, expansão de clones de linfócitos B antígenos específicos, produção de anticorpos específicos e formação de clones de memória. A resposta humoral acontece como? Os antígenos proteicos reconhecem o antígeno pelos linfócitos T auxiliares e sua cooperação com os linfócitos B antígenos específicos, estimulando a expansão clonal dos linfócitos B, a mudança de classe, a maturação de afinidade e a diferenciação do linfócito B em linfócito B de memória. Os linfócitos T expressam as sua superfície moléculas CD40L, que interagem com seu ligante presente na superfície dos linfócitos B, e expressam também CD28, que se ligam às moléculas B1 B7-1 e B7-2, cuja expressão da membrana dos linfócitos ativados é significativamente aumentada. As características da resposta T dependente. A resposta dos linfócitos B a antígenos peptídicos requer a ajuda dos linfócitos T auxiliares. Esses antígenos são, por isso, denominados antígenos T-dependentes. Muitos antígenos não proteicos, como etítopos repetitivos, não necessitam da cooperação dos linfócitos T e são denominados antígenos T-dependente. Pessoas que têm deficiência de imunoglobulina ligada ao linfócito X apresentam baixa expressão de CD40L em linfócitos T ativados. Consequentemente, os linfócitos B apresentam um defeito no processo de mudança de classes de imunoglobulinas, com o aumento dos níveis séricos de IgM, mas não de IgG, IgA ou IgE, tornando o paciente mais suscetível a infecções piogênicas e ao desenvolvimento de doenças autoimunes e linfoma. A mudança de classe de imunoglobulinas
Isso entra, portanto, na imunidade de classe, na mudança de classe de imunoglobulinas, que caracteriza-se por alteração significativa na morfologia dos linfócitos B e também pela troca da porção constante da cadeia pesada de IgM ou IgD para IgG, IgA ou IgE. Essa etapa envolve eventos moleculares complexos, como rearranjo ao nível do DNA genômico e splint alternativo ao nível do RNA mensageiro. A maturação da afinidade. No início da resposta, há agente suficiente para interagir com os linfócitos B e os anticorpos produzidos são heterogêneos. No decorrer da resposta, quantidades maiores de anticorpos se ligam ao antígeno, diminuindo sua disponibilidade. O aumento da afinidade de anticorpos para um dado antígeno durante a progressão de resposta humoral T-dependente é resultado da mutação somática nos genes de IG durante a expressão clonal. A seleção positiva garante a sobrevivência seletiva dos LB produtores de anticorpos de afinidade progressivamente maior, ou seja, os outros vão morrendo. A resposta primária, então, agora vamos falar um pouco sobre as características da resposta primária e secundária de anticorpos. A resposta primária acontece em 3 fases. O primeiro contato com o antígeno, por exposição natural ou vacinação, leva à ativação dos linfócitos B virgens, que se diferenciam em plasmócitos, produtores de anticorpos, e em células de memória, resultando na produção de anticorpos específicos contra o antígeno indutor. A fase de aumento exponencial dos níveis de anticorpos, seguida por uma fase denominada platô, na qual os níveis não se alteram. E, finalmente, a fase de declínio, na qual ocorre uma diminuição progressiva dos anticorpos específicos circulantes. A resposta secundária, então, ocorre logo após a queda do nível de anticorpos da resposta primária, abaixo dos limites de detecção. Já existe uma população de linfócitos B capazes de reconhecer esse antígeno, devido à expansão clonal e às células de memória gerada na resposta primária. Então, a dose de antígenos necessários para induzir a resposta é menor, a fase de latência é mais curta e a fase exponencial é mais acentuada. A produção de anticorpos é mais rápida e são atingidos níveis mais elevados. A fase de platô é alcançada mais rapidamente e também é mais duradoura. E, por fim, a fase de declínio é mais lenta e persistente. Obrigada. Boa tarde. Eu sou a Paula e vou falar um pouquinho para vocês sobre as células B reguladoras, os subtipos especiais de linfócitos B efetores e também sobre a maturação de linfócitos T. Então, a conceituação de linfócitos B reguladores se deu a partir de um estudo que foi feito utilizando-se de camundongos, um tipo de camundongo LB deficiente era cruzado com camundongo que não expressava TSR-alfa. E desenvolvia de forma espontânea colite crônica. Colite crônica, que é uma reação inflamatória no cólon, geralmente de origem autoimune ou então infecciosa. Os camundongos duplamente afetados apresentavam a doença mais precocemente, inflamação mais acentuada do que os animais com TCR-alfa, que tinham LB. Foi comprovado que naquele modelo experimental era possível minimizar os efeitos da colite nos animais B negativo, através da administração de imunoglobulinas purificadas e de autoanticorpos anticélulas epiteliais colônicas. Outros estudos em modelos experimentais comprovaram a existência de células com capacidade imunomoduladoras no pool de LB, que em um ambiente cronicamente inflamado se diferenciam em um fenótipo com alta expressão de CD1D, capacidade de produção de L10 e habilidade para suprir a resposta inflamatória. Os linfócitos B reguladores dependem de interação antigênica e estimulação via moléculas CD40L e B7, mas, uma vez ativadas, produzem IL-10 e acabam suprimindo a ativação e a diferenciação de linfócitos T CD4 positivo e linfócitos T CD8 positivo e também de células NKT. Inibem também a ativação de células dendríticas e acabam estimulando a diferenciação de linfócitos T reguladores. Mediante contato dos linfócitos B reguladores com os linfócitos T virgens, a inibição da ativação do LT e da diferenciação em TH1. O estudo dos linfócitos B reguladores em animais deixa claro o papel regulador dessa célula nas diferentes enfermidades,
sendo a comprovação da existência dessas células no homem de grande importância para a compreensão das doenças autoimunes. Além de entender a diversidade do efeito das citocinas anti-inflamatórias que asseguram as funções dos linfócitos B reguladores, esse estudo reforça também as evidências da produção de autoanticorpos de modo fisiológico com finalidade protetora. Dos subtipos especiais de linfócitos B efetores. São dois os subtipos, os linfócitos B1 e os linfócitos B da zona marginal do baço. Eles se assemelham muito aos outros tipos de linfócito e se alojam em locais específicos. Realizam função efetora e utiliza de receptores altamente conservados, porém com capacidade de reconhecer uma capacidade limitada de patógenos. Ambos subtipos exercem funções de células da imunidade inata e também da imunidade adquirida, o que nos leva a deduzir que essas células representam uma forma primitiva e conservada de imunidade. Os linfócitos B1. Eles constituem uma subpopulação distinta dos linfócitos B convencionais, possuem grande capacidade autorrenovadora e são encontrados principalmente na cavidade pleural, peritoneal e em menor quantidade no baço. São responsáveis pela maior parte das IgM naturais e da maior parte dos anticorpos da classe IgM, incluindo anticorpos contra LT, eritrócitos e anticorpos que reconhecem constituintes bacterianos comuns. Representam a primeira linha de defesa do organismo contra infecções sistêmicas por vírus e bactérias, sendo de suma importância para a homeostase do organismo. Produzem anticorpos polireativos e de baixa afinidade, importantes para a remoção de células envelhecidas ou então de células que sofreram estresse celular, e proteção contra o desenvolvimento de doença autoimune e arteriosclerose, que é o acúmulo de gorduras, colesterol e outra substância nas paredes e no interior das artérias. Os linfócitos B da zona marginal do baço. Eles são populações especializadas, localizadas na região periférica ou marginal do baço. Essa região também pode ser denominada sinusoide esplênico. Nesse sítio estão localizados também os macrófagos da zona marginal, que junto com os linfócitos B da zona marginal representam a primeira linha de defesa rápida contra antígenos particulados da corrente sanguínea. No entanto, fenotipicamente, esses linfócitos são muito semelhantes aos linfócitos B convencionais, sendo classificados também no grupo LB2. Assim como os linfócitos B1, eles produzem um repertório de reconhecimento antigênico limitado, normalmente autorreativo. Mas ainda que autorreativo, eles também são polireativos, com especificidade importante tanto para a remoção de restos celulares como para o reconhecimento de antígenos bacterianos e virais. Outra característica muito importante dessas células são as suas propriedades, que elas têm de gerar as chamadas respostas humorais T independentes, ou seja, eles podem responder avidamente a estímulos antigênicos e se diferenciarem em células secretoras de anticorpos sem a necessidade de auxílio de linfócitos T. Juntos, os linfócitos B da zona marginal do baço e os linfócitos B1 fazem parte da chamada resposta de memória natural, pois geram rapidamente células efetoras nos estágios iniciais da resposta imune. Os linfócitos T. As células pré-T entram no córtex tímico pelas artérias e durante o processo de seleção e maturação migram em direção à medula, de onde saem para a circulação. O processo de maturação dos linfócitos T envolve a expressão de um receptor de células T, TCR, funcional e dos correceptores, CD4 ou então CD8. Os linfócitos T só reconhecem antígenos processados apresentados por moléculas de MHC na superfície de uma célula apresentadora de antígeno. O TCR é expresso na membrana dos linfócitos T em associação com um complexo denominado CD3, composto por 5 diferentes proteínas da família das imunoglobulinas.
O TCR é responsável pelo reconhecimento do complexo peptídico molécula de MHC e o CD3 pela sinalização celular subsequente do receptor de células T, TCR. O TCR é formado por duas cadeias peptídicas da superfamília das imunoglobulinas, com uma região variável e uma região constante, formadas a partir de segmentos gênicos, que durante a maturação dos linfócitos T sofrem recombinação de forma semelhante à do BCR. Em cerca de 95% dos linfócitos T circulante, o TCR é formado pela cadeia alfa e beta. Uma pequena porcentagem de LT apresenta TCR composto por outras cadeias. A grande diversidade de repertório dos linfócitos T maduros é gerada pelo processo de recombinação somática, na qual um dado gene, entre outros diversos possíveis, liga-se a um outro dado gene, ou uma combinação DJ. A diversidade de repertório potencial dos linfócitos T é algo em torno de 10 elevado a 16. A recombinação entre os diferentes segmentos é mediada por enzimas expressas apenas durante a fase de maturação dos linfócitos. Da maturação dos linfócitos T. O processo de maturação dos linfócitos T ocorre em etapas sequenciais que envolvem a recombinação somática e expressão do TCR, proliferação das células, expressão dos correceptores CD4 e CD8 e seleção positiva e negativa, induzida por apresentação de antígenos próprios por células do estroma tímico. Inicialmente, ocorre um rearranjo dos genes da cadeia B do TCR e em seguida da cadeia A. Os timócitos ou linfócitos imaturos começam a expressar baixos níveis de CD4 e CD8 na superfície, sendo, portanto, duplo positivos. Nessa fase, os timócitos migram em direção à medula tímica e entram em contato com antígenos próprios, apresentados pelas células epiteliais do estroma tímico. Apenas aqueles que se ligam ao complexo MHC de antígeno com afinidade adequada recebem estímulo para sobreviver, a seleção positiva. Os timócitos cujo TCR não apresentam afinidade pelo MHC próprio sofrem apoptose pela falta de estímulo, morte por negligência. A interação com moléculas MHC de classe 1 ou 2 determina a diferenciação do timócito em LT CD8 positivo ou CD4 positivo, respectivamente. Continuando a maturação, os linfócitos que sobreviveram à seleção positiva e expressam apenas CD4 ou CD8 entram em contato na medula com células dendríticas e macrófagos, células apresentadoras de antígenos extremamente eficientes que apresentam antígenos próprios, associados ao MHC. Este processo de educação tímica, ele visa garantir que os linfócitos T circulantes sejam tolerantes aos antígenos próprios, mas capazes de reconhecer antígenos estranhos ao organismo, quando apresentados pelo MHC próprio. Entretanto, os mecanismos centrais de tolerância não são absolutos, uma vez que linfócitos T autorreativos podem ser encontrados na periferia. Entre outros mecanismos de regulação periférica, destacam-se diferentes populações de linfócitos T reguladores, que atuam na periferia, impedindo o desenvolvimento de autoimunidade. Ana Mística de Jesus, discente do curso de enfermagem da UFV-UTM, e hoje eu vou falar sobre os linfócitos efetores. Meu grupo é composto por mim, Crislaine, Eliane, Lisiane e Paula, e a gente ficou responsável pelo artigo Sistema Imunitário, parte 2, Fundamentos da Resposta Imunológica mediadas por linfócitos T e B. E eu vou falar sobre os linfócitos efetores. Os linfócitos efetores existem dois subtipos, auxiliares TH, citotóxicos, que são os receptores TC, alfa, beta, e moléculas correceptoras CD4 e CD8. Os linfócitos CD4, eles são responsáveis pela resposta imune e ativação de linfócitos B.
O linfócito TCD8 ele é responsável pela resposta antiviral e possui atividade antitumoral. O linfócito T interferon, eles são encontrados nas barreiras da pele e mucosa e são importantes na barreira imune. Os linfócitos T CD4, auxiliares TH, eles são divididos por citocinas, estimulados por células apresentadoras de antígenos. Linfócitos TH dividem em TH1, TH2 e TH17. Os linfócitos TH1, eles são produzidos na interleucina 2, que induz a proliferação de linfócitos T e inclui linfócito TCD4 de maneira autóctona e também induz a proliferação e aumenta a capacidade citotóxica de linfócito TCD8. Produz a citocina interferon Y, importante na ativação de macrófagos infectados. Linfócitos TH2, eles são importantes na resposta imune humorais, produz interleucina 4, 5, 6 e 10. As células TH2 estão associadas a respostas alérgicas e infecções por eumintos. A interleucina 4 induz a troca de imunoglobulinas no linfócitos B para IgE, e a interleucina 5 induz a produção e ativação de eosinófilos. A interleucina 4 promove a retroalimentação positiva para TH2 e suprime a via TH1. Os linfócitos TH17 é um subtipo de linfócito efetor importante na proteção contra infecção por micro-organismos extracelulares. Essa diferenciação ela começou com a interleucina 23 e interleucina 1 e interleucina 6, que pode levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes. O linfócito TH17 ele produz citocina, interleucina 22, interleucina 26 e citocinas. E a interleucina 17 ela é potente indutora da inflamação e está associada a várias doenças autoimunes, esclerose múltipla e doença inflamatória, psoríase e lúpus. Os linfócitos citotóxicos, eles reconhecem os antígenos intracitoplasmáticos apresentados por moléculas de NHC de classe 1. Reconhece células infectadas por vírus e células tumorais com apresentação de um antígeno associado ao NHC com estímulo adequado. O linfócito TCD8 proliferam e eliminam por citotoxicidade por qualquer célula apresentada a este antígeno específico. O linfócito interferon, ele é a pequena população de linfócitos T periféricos com TCR de diversidade limitadas. TCR, são os receptores de célula T, e eles são encontrados na primeira linha de defesa do organismo, com barreiras na mucosa e pele. Essa diferenciação em linfócitos T, ela se diferencia em linfócitos T alfa e beta, pois o seu TCR, que são as células receptoras T, elas reconhecem antígenos na ausência da molécula de NHC. Além disso, possui memória imunológica, funções efetoras e citotoxicidade de características primárias de linfócito TCD8, exerce função auxiliadora liberando citocinas interferon Y, TH1 ou interleucina 4, TH2. Ativam células dendríticas e linfócitos B. Os linfócitos T reguladores, eles são reguladores na manutenção da alta tolerância imunológica e no controle da resposta autoimune. Apresentam citocinas imunossupressoras como interleucina 4, interleucina 10 e TGF-beta. A TGF, é a proteína que controla a proliferação e a diferenciação celular. Os tipos de linfócitos T reguladores são os linfócitos T reguladores de ocorrência natural, os linfócitos T reguladores duplo negativos e os linfócitos T reguladores CD8 mais CD28 e as células NKT. Primeiro, os linfócitos de ocorrência natural são as TREGs. Eles representam cerca de 5 a 10 do total de linfócitos CD4 positivo no sangue, sendo isolados diretamente no timo, células Naive. As TREGs apresentam altos níveis de CD25,
né, que é uma proteína, e fator de transcrição FOXP3, que também é uma proteína. E quando há mutação nesse gene FOXP3, o indivíduo ele pode apresentar uma síndrome denominada IPEX, desregulação imune, poliendocrinopatia, enteropatia, síndrome ligada ao X, um distúrbio autoimune que afeta múltiplos órgãos com desenvolvimento de alergia e doença inflamatória intestinal. Os linfócitos reguladores dupla negativo, a maioria dos linfócitos TCD3 e TCR alfa-beta expressa moléculas CD4 ou CD8. Os linfócitos duplo negativo natural periféricos, com atividades supressoras denominadas células T reguladoras DN, constituem subpopulação de células presentes em tecidos linfóides e não linfóides. As células T reguladoras DN, elas produzem interferon Y, TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral alfa, e pequena quantidade de TGF-beta, né, que é a proteína que controla a proliferação e diferenciação celular, que são capazes de suprimir a resposta imune. Os linfócitos T reguladores DN, eles são capazes de adquirir alopeptídeos a partir dos complexos de peptídeos de NHC de células apresentadoras de antígenos e apresentar esses peptídeos na sua superfície. E essa apresentação permite a interação específica do linfócito T regulador DN com linfócitos T efetores reativos ao aloantígeno, que após esse contato progridem para a morte celular, ou seja, a apoptose. Os linfócitos CD8 e CD28 reconhecem os antígenos expressores por APCs, que são células apresentadoras de antígenos, em associação a NHC de classe 2, e são ativados por receptores CD28, suprime a resposta proliferativa de linfócito TCD4 positivo, e seu efeito supressor não é mediado por citocinas, mas requer interação entre células e entre linfócitos TH CD4 positivo. O linfócito T supressor CD8 mais CD28 e APCs são apresentados a antígenos halogênicos. Já as células NHT, elas são pequenas populações de linfócitos que expressam marcadores encontrados nas células NK, conhecidas como NKT. Elas atuam na regulação da resposta autoimune, expressam TCR, receptores de células T, com cadeia alfa de diversidade limitada. O TCR, né, que são os receptores de células T, eles reconhecem os lipídios ligados às moléculas não polifórmicas denominadas CD1, semelhantes ao NHC de classe 1. Apresentam duas estratégias do reconhecimento do patógeno. Elas reconhecem o reconhecimento de bactérias gram negativas, que ocorre pela sinalização de receptores do tipo TOL, TLL pelo LEPS, e o reconhecimento específico de glicosilamidas presentes na parede celular bacterianas, apresentadas por CD1D. Apresentação de antígenos. Inicia-se com o processamento antigênicos pelos APCs. O processamento consiste na captura do antígeno e sua degradação proteolítica em fragmentos menores e o transporte e acomodação dos peptídeos antigênicos das moléculas de NHC. Transposição de complexo de NHC peptídeo para a superfície do TCR. E para que ocorra a ativação do linfócito T após o reconhecimento do peptídeo TCR, há necessidade de um segundo sinal mediado pela interação de várias moléculas coestimuladoras presentes na superfície dos linfócitos T da APC, das células apresentadoras de antígeno. Considerações finais. Existem vários tipos de células B maduras e as células B1 e MZB, elas são capazes de gerar respostas T independentes, atuando como células B de memória inata
e as células B atuam como percussoras de resposta imune T dependentes, e as células T dependentes elaboram o compartimento de células B de memória não secretoras de anticorpos, e essas células T têm principal característica efetora e auxilia na via de secreção das citocinas, ação efetora direta sobre as células-alvo. Principais subtipos efetores. Os principais subtipos efetores são o linfócito TH1, que é secretor de INF-Y e interleucina 2. O linfócito TH2, secretor de interleucina 4, interleucina 10 e interleucina 13. E linfócito TH17, que são secretores de interleucina 17, interleucina 21 e interleucina 22. Esses linfócitos T, eles são reguladores e são fundamentais no controle das respostas imunes e atuam na imunidade adquirida e inata. E as TREGs naturais originam-se no timo e as populações de linfócitos reguladores induzidas na periferia. Inclui as células CD8 mais QA negativa 1 positivo, LTC D8 mais CD28 e LT duplo negativas. O compartimento de células T e B antígeno específica pode ser recrutadas na resposta efetora após um estímulo local ou sistêmico. E esses eventos moleculares, seleção, migração e ativação, são investigados para compreender as vias efetoras celulares e humorais, a fim de facilitar a imunidade a micro-organismo prevenindo doenças. As referências estão abaixo. Boa tarde a todos.